Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Eletromagnetismo Clássico. Essa é a aula 2.1, onde a gente vai falar sobre o campo elétrico. Então, a partir de agora, nós vamos iniciar a disciplina, os temas relacionados ao eletromagnetismo propriamente dito. Então, antes a gente fez uma análise das principais ferramentas matemáticas que são necessárias, que são utilizadas no eletromagnetismo. Agora a gente vai falar sobre os fenômenos que fazem parte do eletromagnetismo. Para começar, a gente vai falar sobre o campo elétrico e vamos falar sobre o campo elétrico no contexto da eletrostática, ou seja, quando a gente tem cargas que estão em repouso. Então vamos lá. Então o tema desse vídeo, será o campo elétrico. Campo elétrico. Bom, o problema fundamental do eletromagnetismo basicamente é determinar a força que uma certa carga fonte, então digamos que a gente tem aqui uma carga fonte Q, a força que essa carga fonte realiza sobre uma carga de prova, colocada aqui a uma certa distância dela. Então, carga fonte vou representar pela letra Q minúsculo, carga de prova vou representar pela letra E maiúsculo. Então, o problema fundamental do eletromagnetismo é esse, determinar qual é a força que essa carga fonte, você pode ter aqui também várias cargas fontes, então, por exemplo, eu poderia ter várias cargas Q1, Q2, Q3, até Qn, qual a força que esse conjunto de cargas, ou essa carga sozinha, realiza sobre a carga de prova Q. Inicialmente, a gente vai considerar o caso especial, que é o caso da eletrostática. Na eletrostática, todas as cargas fontes elas estão estacionárias. Então, essa carga fonte aqui ela tem que estar estacionária inicialmente. Tá? Isso é o que a gente chama no eletromagnetismo, o que a gente chama de caso eletrostático. Então, a gente vai considerar o caso mais simples primeiro também, onde a gente tem apenas uma carga fonte. Tá? Então, para ficar melhor de eu representar essa situação, vou desenhar aqui o nosso sistema tridimensional, nosso espaço tridimensional. Vou representar essas cargas, essa carga fonte e essa carga de prova, representá-las nesse sistema. Então aqui eu tenho os eixos x, y e z. Então digamos que a gente tem uma carga fonte aqui, essa carga fonte Q, e uma carga de prova a uma certa distância dessa carga fonte. Bom, então a gente pode representar a posição da carga fonte através de um vetor, no caso o vetor posição dessa carga fonte. Esse vetor eu vou chamar de R'. E a carga de prova também temos um vetor posição aqui, ela vai ter um vetor posição diferente. Esse vetor posição da carga prova eu vou chamar de R. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem a carga fonte, que é esse ponto fonte, é o ponto que vai originar o campo elétrico, que daqui a pouco a gente vai discutir o que é. E temos a carga de prova que está na posição de observação, que é onde a gente vai ver qual é o efeito dessa carga fonte nesse ponto de observação. Temos também aqui, como a gente também já viu, o vetor separação, Então esse aqui é o vetor separação representado por esse R aqui, um pouco diferente. E a gente já viu também, que esse vetor separação ele é definido como sendo o vetor do ponto de observação menos o vetor posição do ponto fonte. A gente já viu essa definição. Então, se a gente fizer experimentos aqui para determinar qual é a força que essa carga Qzinho, realiza sobre a carga de prova, Qzão, a gente vai descobrir uma relação experimental que é dada por essa equação aqui. A força entre essas cargas ela é igual a uma constante, que é 1 sobre 4π ε0, vezes a carga fonte multiplicada pela carga prova, dividido
pelo módulo do vetor separação ao quadrado na direção do vetor separação. Então, nós temos essa lei aqui, que é uma lei experimental. E essa lei é chamada de lei de Coulomb, né? Bem famosa aí, vocês provavelmente já ouviram falar nessa lei, lei de Coulomb. É uma lei experimental, como eu falei, né? Nessa equação, a gente tem esse ε0 e esse ε0, vamos destacá-lo aqui, ε0, ele é chamado de permissividade do espaço livre, ou, em alguns livros, também chamam ele de permissividade elétrica no vácuo. Então, isso aqui é a permissividade elétrica no vácuo. Isso aqui tem um certo valor, e no SI, em unidades do SI, né, esse ε0, ele vale o seguinte: 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 Coulomb quadrado por Newton metro quadrado. Tá? Então, esse é o valor dessa constante ε0. Agora, vamos imaginar que a gente tem várias cargas pontuais e não apenas uma carga pontual, né? Então, aqui a situação ela seria diferente. A gente teria várias cargas pontuais aqui que funcionariam como cargas fontes. Então, essa aqui seria a carga Q1, eu teria a carga Q2, a carga Q3, até a carga Qn. Tá? Nesse caso, cada uma dessas cargas ela está localizada a uma certa distância da carga de prova, né? E essa distância, no caso, seria o módulo dela seria R1, então isso aqui seria o vetor separação R1. Aí eu teria também o vetor separação R2 de módulo R2 e assim sucessivamente, né, até a última carga fonte. De modo que eu teria várias cargas fontes fazendo forças, realizando força aqui, né, sobre a carga de prova Qzão. Desse modo, a força total sobre a carga Qzão nos é dada pelo princípio da superposição. Então, o que é que vai dizer esse princípio? A força total ela vai ser igual à soma das forças de cada uma das cargas fontes. Então, F1 mais a força da carga fonte 2, mais a força da carga fonte 3, mais a força da carga fonte 4, até a última carga fonte. Força da última carga fonte, no caso, né? Isso aqui, portanto, seria 1 sobre 4π ε0, que já vou colocar em evidência, porque isso é igual para todas as forças. E aí eu teria para a força da carga 1, Q1 vezes Q, dividido o R1 ao quadrado na direção R1, mais Q2 vezes Q sobre R2 ao quadrado, na direção do vetor separação, né? Unitário R2, mais aí eu teria a carga 3, enfim, até a última carga aqui. Então isso aqui seria o princípio da superposição, né? A força total sobre a carga Q nada mais é do que a soma das forças de cada carga fonte. Então, colocando aqui, eu ainda posso colocar essa carga de prova para fora, né? Posso colocar essa carga de prova em evidência, e aí eu vou ter que a força total sobre a carga de prova Qzão vai ser igual a Qzão dividido por 4π ε0, isso aqui vezes Q1 dividido pelo módulo do vetor separação R1 ao quadrado, na direção do vetor unitário R1, mais Q2, vetor unitário R2, dividido pelo módulo de R2 ao quadrado, e assim sucessivamente até a última carga, né? Qn, Rn, dividido pelo módulo de Rn ao quadrado.
ok? E aqui a gente pode introduzir uma grandeza importante do eletromagnetismo, que é o campo elétrico. Então, a força ela pode ser escrita, vou fechar aqui parênteses, a força pode ser escrita em termos do campo elétrico. Como é que ela fica quando ela é escrita em termos do campo elétrico? Então, a força total sobre a carga de prova vai ser igual à carga de prova multiplicada por essa grandeza que é o campo elétrico. Tá? Então, essa aqui é a relação entre a força total sobre a carga de prova e o campo elétrico. Se a gente olhar aqui, portanto, para essas duas equações, a gente pode escrever que o campo elétrico, ele vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 vezes, aí eu vou repetir aqueles termos ali, né? Q1 sobre R1 ao quadrado na direção do vetor unitário R1, mais Q2 sobre o R2, módulo de R2 ao quadrado na direção do vetor unitário R2, mais as contribuições das outras cargas até a carga Qn, que atua na direção, a força da carga Qn, que atua na direção do vetor unitário Rn, isso aqui dividido pelo módulo de Rn ao quadrado. Então isso aqui é o campo elétrico, que a gente pode escrever da seguinte forma. O campo elétrico, que eu vou escrever ele como sendo uma função do vetor posição, isso aqui é importante, tá? Então o campo elétrico, embora ele esteja escrito aqui em termos do vetor separação, mas na verdade o campo elétrico ele é uma grandeza que é uma função da posição da carga de prova, ou seja, ele é uma função do ponto de observação. Ele depende, na verdade, do ponto de observação, aquele ponto onde você está analisando o efeito das cargas fontes, tá? Então isso aqui pode ser escrito como sendo igual a 1 sobre 4π ε0 vezes o somatório de I igual a 1 até N, né, da carga Q1 até a carga Qn, de QI sobre módulo de RI ao quadrado, isso aqui na direção do vetor unitário RI. Portanto, esse aqui é a definição do campo elétrico, né, o campo elétrico gerado por várias cargas fontes em uma certa posição do espaço. Esse aqui é o campo elétrico gerado, tá? Então, como eu falei, observe que eu escrevi aqui esse R, aliás, esse campo elétrico, né, como sendo uma função do vetor posição R. Isso acontece pelo seguinte, né? Vamos representar aqui novamente. Vou representar novamente aqui os meus três eixos. Então vamos lá. Nós temos aqui eixo X, Y e Z. X, Y e o eixo Z. Nós temos várias cargas fontes. Então aqui eu tenho a carga QI, né? Eu tenho a carga, vamos botar Q2, Q3, Q4 e assim sucessivamente, né? Até a última carga, que é a carga Qn. Então veja que cada uma dessas cargas aqui, ela vai ter um vetor posição. Então esse aqui, por exemplo, é o vetor posição RI', né? É o vetor posição da carga fonte QI. E eu tenho a carga de prova que está localizada aqui na posição P, certo? Que é o ponto de observação, só lembrando. Então aqui eu tenho ponto fonte, o ponto fonte, enquanto aqui eu tenho ponto de observação. Ponto de observação que também vai ter aqui, né, um vetor posição associado a ele. Nesse caso, o vetor posição é o R. E aí, o vetor separação entre o R
entre o QI e o ponto P é esse vetor aqui. Eu vou chamar de RI. Tá? Note aqui que conforme eu mudo o ponto de observação, se eu mudar o ponto de observação, eu mudo o valor também do campo elétrico. Porque o campo elétrico ele é uma quantidade vetorial e vai variar de um ponto a outro do espaço. E vai ser determinado pela configuração das cargas fontes. Mas conforme eu afasto o ponto P, por exemplo, das cargas fontes, esse campo elétrico ele vai diminuindo. Se eu aproximo a carga fonte, o ponto de observação, né? Se eu aproximo o ponto de observação das cargas fontes, o campo elétrico ali naquele ponto, ele vai aumentando, tá? Então, o campo elétrico, ele não depende da carga de prova. Então, o campo elétrico ele vai existir independentemente se existe carga de prova ou não. Ele depende, de fato, das cargas fontes. Então, se você tem uma carga fonte, você tem um campo elétrico na região ali do espaço próximo a essas cargas fontes, tá? Agora, o valor desse campo, como a gente vê aqui, depende do ponto de observação, depende de onde você está observando o campo. Por isso que o campo ele vai ser uma função da posição do ponto de observação, tá? No caso, ele vai ser uma função do vetor posição do ponto de observação. Então, dessa forma, o campo elétrico ele é a força por unidade de carga, né? Se eu olhar para cá, ó, e a partir dessa equação, a gente pode escrever que o campo elétrico é um vetor, né? E depende do vetor posição do ponto de observação. Isso aqui é a força dividida pela carga de prova, tá? Então, nesse caso, o campo elétrico é a força por unidade de carga exercida sobre uma carga de prova que é colocada ali no ponto P. O campo elétrico, ele é bom que a gente diga, deixe bem claro isso, que ele é uma entidade física real. Então, ele existe de fato. Ele é uma deformação que surge no espaço, né, quando você coloca uma carga fonte ali naquele espaço. E essa perturbação, né, ou essa deformação, ela vai preencher ali o entorno dessa carga elétrica, dessa carga fonte, tá? E se você tem, na presença de um campo elétrico, uma carga prova você coloca ali, então, uma carga prova uma região onde existe um campo elétrico, essa carga prova ela vai sentir, digamos assim, a presença do campo elétrico através de uma força elétrica. Então, eu tenho uma certa região no espaço. Essa certa região no espaço tem um campo elétrico ali. Se eu coloco uma carga prova, essa carga prova ela vai sentir uma força. Essa força demonstra a existência do campo elétrico. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.